estamos aqui. Hoje nós vamos entender os craniatas ou vertebratas. Atualmente, você pode utilizar craniata e vertebrada como sinônimo, beleza? Craniata, galera que tem o quê? O nome já diz. Crânio. E vertebrata, a galera que tem vértebras. Fechou? Vértebras. E aí, velho, a gente vem nesse esquema que remete a uma árvore filogenética, que remete à história evolutiva. Então, na aula passada, a gente entendeu os cordados, e o grande lance é que nos cordados, pessoal, nos cordados, existem os protocordados. Quem são os protocordados? Os cordados invertebrados. Os cordados sem crânio, beleza? Sem crânio e sem vértebras. Fechou? Sem vértebras. São cefalocordados, que é um anfíoxo, e os urocordados, que são os tunicados. Tranquilo? E hoje a gente vai entender a linhagem dos craniatas, que a galera pode trazer como sinônimo os vertebratas. Quem são os craniatas? Os agnatas, que a gente vai entender o que é isso, e os gnatostomatas, que a gente começa a estudar depois do recesso, beleza? Então, rapidão, deixa eu fazer um esquema aqui. Rapidão. Então, a gente tem aqui, ó, na linhagem evolutiva da nossa galera, dos cordados, nós temos aqui os protocordados, beleza? Os protocordados, tranquilo? E os craniatos, craniata ou vertebrata, beleza? E o que a gente vai considerar aqui os protocordados? Por que essa galera chama de proto? O que é proto, pessoal? Proto, galera. Proto vem de primeiro, é um termo latinizado que significa primeiro. Por exemplo, protostômio, primeiro a boca. Por exemplo, próton. Por que lá na química a galera chama próton? Porque primeiro, é o próton que dá o nome do elemento químico, não é isso que você, tu não já aprendeu essa parada? Tu não já aprendeu na química esse rolê aí de próton, nêutrons, elétrons, não aprendeu? Então, próton é que dá um elemento químico. Por que é chamado de protozoário? Porque antigamente a galera considerava aqueles seres unicelulares como animais, os primeiros animais, próton. Proteína, porque as proteínas são as primeiras moléculas no quesito de essência, elas organizam as demais moléculas corporais, beleza? Proto, primeiro. Então, são os primeiros o quê? Os primeiros cordados, velho, sacou? Então, o que essa galera não tem? Essa galera não tem crânio. O que essa galera não tem? Essa galera não tem vértebras. E o que essa galera... deixa eu ver o que eu colocava nessa informação terceira mesmo. Eles mantêm a notocorda, ó. A notocorda perdura por toda a vida, beleza? E quem são exemplo? O anfíoxo, os anfíoxos e os tunicados. Vocês estão com formigão aí, galera? Vocês estão com formigão aí? Sim ou não? Alguém tá aí na área? Formigão? Alô, alô? Valeu, Luizão, moleque! Aí sim, monstrengo. Gabriel, Digão, monstrengo, moleque. A galera começou, velho, o dia, velho. Primeira aula do dia, galera. Joel, moleque! Gabrielzão, a galera já começou na vibe, na energia. Então, e os craniatas, formiga? Os craniatas são a galera que tem o quê? Crânio e vértebras, beleza? Tem que ter o que, formiga? Crânio e vértebras, fechou? Ah, formiga, entendi. Crânio, caixa craniana, que protege aqui, ó, o encéfalo, beleza? E vértebras, que depois de um tempo, as vértebras vão permitir a sustentação corporal, substituindo a notocorda. Então, a galera mais ancestral, velho, se você for pegar aí nos mares, beleza? Quem é o peixe que traz as características mais primitivas? Como devem ter sido os primeiros peixes? Quais as características dos primeiros peixes? A galera ia ter que vir aqui, ó, no peixe bruxa, beleza? O peixe bruxa, Mixine, tem um nome mais específico, mas você não precisa saber disso, não. Os primeiros peixes são, os peixes bruxas, portanto, são os ancestrais, os peixes mais ancestrais vivos hoje. Beleza? Formiga, o que os peixes bruxas fazem? O que é isso? O que é o peixe bruxa? Me explica aí. Para começar, a gente está mostrando um peixe de corpo alongado. Sim, peixes de corpo alongado, galera. Peixes de corpo alongado, ó. Presta atenção. Corpo alongado, ó. Ó um peixe aqui de corpo alongado, ó. Tipo um peixe bruxa. Ó, não quer dizer que todos os peixes que têm corpo alongado são mais primitivos, mas a ideia é essa. Provavelmente o peixe de corpo mais alongado tem uma característica mais primitiva. Ó. Esse é um peixe de corpo alongado. Aqui você tem um peixe, galera. Um peixe sem corpo alongado. Ó. Ó como é diferente. Ó diferente aí, ó. Ó como é diferente os peixezinhos aí, ó. Ó, entendeu? Então, esse lance de corpo alongado traz uma ideia da ancestralidade. Mas o grande lance aqui, ó, esse é o grande lance, formiga. Qual é o grande lance? Esses peixes não têm mandíbula. Ausência
de mandíbula, não possui mandíbula. O que significa mandíbula? E o que eles fazem? Nada. É isso aí. O que é mandíbula? Ó, essa parte aqui, essa parte do cal, essa parte é a maxila. A mandíbula é essa que garante a movimentação. Então, esses peixes, por mais que eles sejam carnívoros, beleza? Eles não têm uma maxila para dar uma dentada e sair fora. Tipo um tubarão que dá uma dentada, pega a parte dele ali, sacou? E vaza, velho. E vaza. Não, esses peixes aqui, velho, esses peixes, velho, não tem mandíbula, beleza? A ausência de mandíbula. Depois eu vou te passar o termo. O que significa um termo para expressar essa característica. Além disso, esse cara aqui tem a ausência de coluna vertebral. Não quer dizer que ele tem ausência de coluna vertebral, pessoal, na sustentação da coluna vertebral. Mas recentemente aí, os livros de 2015 em diante, o seu livro ainda não fala disso, velho. Ele não fala disso. Essa galera aqui, ó, tem 3 vértebras bem reduzidas. O que é vértebra? Vamos aqui comigo. O que é vértebra? Vamos voltar lá no passado ali, na semana passada aqui, ó. Aqui, ó, vértebra. Você tem a coluna vertebral, beleza? Tem a coluna vertebral aqui, a coluna vertebral. E aqui, ó, cada segmento aqui da coluna vertebral é uma vértebra. Botou fé? Pegou a manha? Pegou a manha? A piada foi boa aí, Luizão. Irado. Boa, Márcia. Essa foi boa, essa foi boa. Aí, essa galera foram dos primeiros. Primeiro, na real, na história evolutiva, o crânio. Porque o crânio já está bem formado, velho. O crânio já está bem formado nesse animal. Não é um crânio ósseo. A primeira característica de sustentação esquelética foi cartilaginosa, beleza? Então, eles apresentam o crânio cartilaginoso. Crânio cartilaginoso, mas não possui uma coluna vertebral, apesar de ter 3 vértebras rudimentares. Você vai continuar considerando isso. É por isso que a galera gostava de chamar essa galera de craniata e não de vertebrata. Mas pesquisas recentes mostraram aí 3 vértebras bem reduzidas, bem simples, bem primitivas. Por isso que a galera gosta de craniata, porque, velho, antigamente considerava que esse cara só tinha um crânio. E, curiosidade a respeito do animal, ali, ó, ele tem várias glândulas de muco, beleza? Que serve para escapar e até mesmo sufocar seu predador. Ele tá ali, batendo um rango. Daqui a pouco eu te mostro ele batendo um rango. Ele tá ali batendo um rango, comendo, tal, se alimentando. Vem o predador, o cara produz muco numa velocidade rápida e numa quantidade absurda. Beleza? O cara vai lá, velho. O predador vai tentar comer, sente aquele muco, sai fora. Ou outra, se ele insistir, pode haver o colabamento das brânquias do predador. Um peixe maior chega lá, quer insistir, comer o peixe bruxa. Esse muco pode penetrar nas suas brânquias, ó, e colabar a branca. Sacou? Então vem cá. Esse muco é uma estratégia de escape e essa galera gosta de comer uma carcaça, uma carniça, um peixe morto, um animal morto no fundo do mar. Mas eles podem se alimentar de pequenos invertebrados também. Beleza? Tem uma pele, um tegumento sem escamas. Então, escamas ainda não existiam no passado, também não foram das características mais antigas. E esse animal mantém a notocorda por toda a vida. A notocorda desse animal perdura por toda a vida como estrutura de sustentação. Formiga, você falou que nos protocordários a notocorda mantém por toda a vida. Sim, mas esse aqui tem o quê? Crânio cartilaginoso. Ah, é verdade. Então, a gente está dentro aí dos craniatas / vertebratas. Tira o print. Tira o print. Tira o print, mostra. Tira o print, tira o print. Próximo. O que você está vendo aí? À esquerda, você está vendo, velho, esses animais se alimentando ali, os peixes de corpo alongado se alimentando. Como é que a galera faz uma imagem dessa? Pesca um peixão irado, em vez de fazer aquele peixe na grelha, coloca a carcaça no fundo do mar, beleza? Bota a câmera ali e espera a galera aparecer. E apareceram aí vários peixes bruxas que se alimentam desse peixe morto ali. Apareceu também um crustáceo aqui em cima, bota fé, galera, um crustáceo, você está vendo ali um artrópode, uma lagosta, e esse peixão aqui apareceu para dar uma olhada, ver o que está acontecendo. O que está acontecendo? Entendeu? Aqui à direita, você está vendo o quê? Formiga, eu só vejo estrelas do mar, equinodermos. Mas repare que você também percebe que tem animais de corpo alongado, peixes bruxa. E eles, na verdade, estão comendo a carcaça de uma baleia, velho. Não, mano, olha, caiu um animalzão desse morto no fundo, no leito do mar,
Moleque, a galera faz a limpeza rapidamente e a galera tá comendo carcaça da baleia. Você viu que os equinodermos, estrelas do mar, asteroides, são o quê? São carnívoros, né? Predadores, os bichos ali se deram bem. Encontraram carne pra caramba. E aqui, velho, como curiosidade, ó, coloquei para você, que tem um link da galera aqui, ó. Coloquei para você, baixei lá no GIF. Coloquei para você, ó, o cara tentando pegar um peixe bruxa, beleza? E olha a quantidade de muco que esse peixe produz num tempo muito reduzido. À direita aqui você vê a espessura do muco. O cara consegue segurar o muco. Ele quase puxa o peixe bruxo para fora da água pelo seu muco. Beleza? Estratégia aí do peixe bruxo. Pegou a manha? Pegou a manha? Bora. Sim ou não? Alguma dúvida, galera? Formigão aí? Alguma dúvida? A galera tem crânio cartilaginoso, vértebras extremamente reduzidas, por isso que a galera chama de craniato, eles preferem chamar de craniato do que de vertebrato. Valeu, Gabriel, valeu, Luizão. E tem o quê? Notocorda por toda a vida. E ausência, o quê? O que não tem? Mandíbulas. Vem cá com o formigão, olha as lampreias. Formiga, a lampreia é o de baixo ou de cima? Corpo alongado. Beleza? Corpo alongado. Ah, as lampreias surgiram ali, mas tem uns 300 milhões de anos. Esses peixes mudaram um pouco. Ele e os peixes bruxos mudaram um pouco ali nos últimos 300 milhões de anos. Já existiam outros peixes nessa época aí. Beleza? Mas eles trazem uma ideia primitiva. As análises genéticas mostram também que eles são a base ali dos vertebratos. São as lampreias. As lampreias são peixes ectoparasitas. Beleza? Ela se adere ali no tegumento do peixe, na escama, na pele do peixe, beleza? E deixa verdadeiras feridas nesse peixe aqui, sacou? E ela fica o quê? Raspando e sugando o sangue do peixe, comendo parte da carne. Tem casos de lampreias, galera, até mesmo, velho, nas brânquias do animal ali, velho. Traz o sofrimento? Traz sim, beleza? Lampreia, aqui tá a cara da lampreia, ela tá te dando oi aí. Oi, bonitinha, bonitinha, tá? Formiga, lampreias. Vamos trocar uma ideia sobre lampreias aqui, galera. Corpo alongado e crânio cartilaginoso. Pronto, isso aí já está ligado. O crânio veio antes da vértebra. Os crânios vieram antes da vértebra. Beleza? Os crânios são uma característica mais ancestrais do que a vértebra, mais primitiva. Cartilaginoso, nada de carbonato de cálcio impregnado na estrutura esquelética. Fechou? Notocorda dura por toda a vida. Então, as lampreias têm crânio cartilaginoso e notocorda. E esse peixe aqui, ó, já apresenta vértebras rudimentares. Amiga, mas ele tem a notocorda serve para quê? Ué, a notocorda serve para sustentação. E as vértebras? Também para sustentação. Ué, formiga, é para você entender que as paradas não surgem, de repente, e some outra. Tem uma característica intermediária. Você está vendo a lampreia aí com uma característica intermediária. Entre os animais que têm as vértebras exclusivas e não tem notocordas, a notocorda está somente no desenvolvimento embrionário, e as vértebras se sustentam. No seu caso, existem outros, por exemplo, ali no passado primitivo, que a notocorda, como o anfioxo, ou até mesmo o peixe bruxa, que a notocorda é a estrutura de sustentação. Aqui, velho, você vê a característica entre os dois extremos, ter vértebras como sustentação, coluna vertebral, ou não ter coluna vertebral, ter a notocorda como coluna vertebral. É assim, ó, é uma característica intermediária. O animal tem vértebras como coluna, como sustentação, e também tem o quê? Notocorda que perdura por toda a vida. Ah, formiga, que interessante. Interessante mesmo, velho. A ausência de quê? Olha ali, olha a boquinha do camarada ali, ó, embaixo, na imagem de baixo, ó. Olha a boquinha, ó a boquinha. Ó, a ausência de quê? De mandíbulas. Beleza? Olha aí, uma boquinha circular. Ela tem esses dentículos aqui, pessoal, não são de carbonato de cálcio ainda, tá? Esses dentículos aqui são de queratina. Ó, não vai confundir queratina com quitina, hein? Queratina. Queratina você tem no seu cabelo, na sua pele, nas garras, no chifre. Não, chifre do formiga. Chifre do formiga não, galera. Chifre da vaca. Chifre do boi. O chifre do boi, beleza? Fechou? Vem cá comigo. Valeu, galera. Valeu. Então, e não tem escamas. A pele ali, ó, deixei isso aqui para mostrar que não tem escamas, tá bom? Ah, formiga. Interessante, ó. A água vem pela boca, as fendas faringianas aí, ó. Fendas faringianas, a importância dela. E sai pelas brânquias aqui, beleza? Isso aqui teve a ver com o desenvolvimento embrionário das fendas faringianas. E a respeito só do comportamento, do ciclo de vida desse animal, coisa bem rápida e simples. As lampreias vivem enterradas na areia, beleza? Assim, as lampreias jovens vamos dizer que são larvas.
beleza? Vivem enterradas na areia, de água doce, porque os adultos, lampreia pai, lampreia mãe, vão se reproduzir na água doce. Eles vão subir no rio e se reproduzem lá na água doce, nos estuários, e colocam os seus ovos. Dos ovos nascem as lampreiazinhas filhotes, esses bichinhos aqui. Esses animais ainda, quando jovens, não têm visão desenvolvida, beleza? E são filtradores, ou seja, a água entra pela boca e sai pelas fendas faringianas e captura as partículas de alimento. A notocorda dura por toda a vida, então ele lembra até aquele formiga, lembra até o anfioxo. Lembra o anfioxo, os cefalocordados, que são protocordados. Mas depois da metamorfose desse animal, ele vai se tornar um adulto ectoparasita, vai ter visão desenvolvida, brânquias, sistema nervoso mais complexo aí, beleza? Então ele passa por uma metamorfose, portanto o desenvolvimento é indireto. Resumindo, galera, lampreias e peixes-bruxas, ou melhor, peixes-bruxas e lampreias, respectivamente. Essas duas galeras aí que a gente estudou, esses dois animais. Existem umas 30 espécies de peixe-bruxa por todo o mar, existem umas 30 e poucas espécies de lampreia, mais restritas, mas existem, onde normalmente tem estuários, ele vive lá entre água doce e água salgada, adulto, água doce, jovens. Beleza? Tem um termo para falar sobre essa característica. Tem um termo para falar sobre essas características. Tem um termo para falar sobre a característica desse peixe, o quê? Não ter mandíbula. Peixes que não têm mandíbula, galera, são chamados de agnatos. Agnatos é um termo referente à ausência de mandíbula. Ah, formiga, então esse peixe não tem mandíbula, são peixes o quê? Agnatos, beleza? Agnatos são o termo para falar que não tem o quê? Não tem o quê? Mandíbula. Além disso, refere-se também a animais que têm o corpo alongado, o esqueleto cartilaginoso craniano, principalmente, e, uma parada que eu não coloquei, e o quê? Notocorda por toda a vida. Notocorda por toda a vida. Beleza? Beleza, meus alunos, minhas alunas do Colégio Ideal? Tranquilo? Araribá, beleza, galera? Irado, vem cá. Olha só. O que tem outro termo também que se refere a isso? É chamado de ciclostomados. Ciclostomados? Sim, ciclostomados. O que quer dizer ciclostomados? Quer dizer, galera, é quase um sinônimo. É quase um sinônimo de agnatos, porque todos os agnatos são ciclostomados, mas a explicação seria diferente. É que a boca tem um formato circular, tipo da lampreia aqui embaixo no cantinho, ó. Olha lá, ela mostra bem a boca no formato circular, beleza? É a mesma coisa? Não. Um quer dizer que não tenha mandíbulas. O outro quer dizer que a boca está em formato circular. Mas só quem são os agnatos são ciclostomados e ciclostomados são agnatos. Galera, portanto, você entendeu aqui agora. Vamos ver de novo essa parte. Vem aqui com formiga. Nós entendemos o quê? Que tem os protocordados, a galera que não tem crânio, e também não tem vértebras. Beleza? Formiga, são quem? O anfioxo, cefalocordados, girocordados, tunicados. Beleza? Agora, tem os craniatas, que até os peixes-bruxas têm uma vértebra rudimentar, 3 vértebras rudimentares. Então, essa galera é quase um sinônimo também. Vertebratas. Beleza? Quem são os agnatos? O que é agnato? O peixe sem mandíbula. E aqui tem os gnatostomatos. Formiga, o que quer dizer gnatostomatos? Que tem mandíbula. E a gente começa a estudar quando? Depois do recesso. Depois do recesso. Pegou a manha?